Depois da minha transição, os olhares vieram. Deixei de ser uma pessoa que passava despercebida para ser uma pessoa que é muito notada. Como que eu faço para lidar com esses olhares? Como que eu faço para não parar minha vida aqui? Você se identificou aqui com essa chamada? Assiste esse vídeo até o final, porque a gente vai conversar sobre olhares, julgamentos e como que você pode fazer para não parar nesse lugar, para não desistir de você, para continuar o teu processo e vivenciar da melhor maneira possível. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, sou psicóloga, trabalho especificamente com a comunidade da bandeira branca, azul e rosa, como carinhosamente eu chamo, com pessoas trans. Falo assim por conta de uma censura chata, que não vai me derrubar, né? Mas pra gente, nesse caso, não chamar tanta atenção, a gente vai dando o nosso jeitinho, né? Então, mas ó, fica até o final, porque isso não vai te atrapalhar em nada o teu entendimento. As minhas ideias de vídeo, elas vêm de vocês, aqui nos comentários, de Rede Vizinha, que está aqui, tá? E dos vídeos mais vistos. Então, os olhares é um dos meus vídeos mais vistos, que eu vou deixar até aqui embaixo, porque também acho que vai complementar esse, tá? Se você quiser saber como trabalhar comigo, o meu site está aqui, me manda lá o teu preenchimento da minha lista de espera, que muito em breve eu mesma entrarei em contato com você. Quem sabe aqui não seja uma ponte para a gente iniciar essa jornada de autenticidade juntos. Bom, gente, então como eu disse, né, esse vídeo veio de inspiração, né, aliás, se inscrevam no canal, ativem o sininho, por favor, me ajude aqui, ó, a espalhar esse conteúdo, faça a sua parte, que eu faço a minha, e juntos a gente colore e refloresta o imaginário de muitas pessoas sobre o assunto, ok? Bom, gente, eu quero fazer algumas perguntas aqui que eu acho que é importante para a gente iniciar, que é o seguinte, às vezes eu vou estar olhando para cá, gente, porque eu fiz umas anotaçõezinhas pra gente, tá? Eu quero que você pense, você se reprime? Você sente que você se reprime para não chamar atenção? Você sai de alguns encontros com um sentimento meio de desconforto, com um sentimento de que algo não tá tão bem, de que algo não foi tão certo? Outra pergunta importantíssima. Tenho silenciado minhas emoções para caber? Gente, essa pergunta é babado demais, porque muitas vezes, para não sentir a dor, eu não sinto nada. Inclusive as coisas boas, inclusive a euforia. Então eu quero que você pense nessas perguntas. Você sente que você se desligou para não sentir, né? Sinto que eu estou vivendo com receio de não saber me portar, de errar a minha performance. Como é que é isso para você? Então essas perguntinhas, elas norteiam, tá, esse vídeo. E se você estivesse aqui como meu paciente, eu te ajudaria a chegar nessas respostas, e muitas vezes a gente pode ficar algumas semanas nessas respostas, porque aí você vai entendendo o quanto você se reprime, muitas vezes, para não chamar atenção. E quando eu me reprimo, gente, eu me reprimo muitas vezes sair de casa. Eu reprimo minhas vontades, eu reprimo, muitas vezes, como alguns pacientes falam, né, o desejo por uma autenticidade, o desejo por uma troca de carreira. Aliás, tem vídeo meu, vou colocar aqui para vocês, né? As minhas vontades, os meus desejos. Então, eu reprimo tudo, né? E é bem interessante, né, pegar essas perguntas e abrir ela, né? Então, eu saio de encontros me sentindo desconfortável? O que aconteceu nesses encontros, né, que fez você se sentir assim? Aí o paciente pode dizer assim, ai, Fê, eu estava num bar, né, e uma pessoa específica começou muito a me olhar. Eu falei, tá, conta mais. Começou muito a me olhar e eu comecei a ficar incomodada com isso, fui até o banheiro, voltei e a pessoa continuou me olhando e aí eu senti, assim, uma vontade de ir embora, né? E aí a gente vai conversando, né? E a gente vai entendendo que às vezes, né, tem um sentimento assim, tipo, é melhor eu não aparecer para eu não sofrer. Então, de repente, eu nem sei, né, o que essa pessoa estava sentindo quando ela me olhou. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas eu quero trazer aqui um ponto, que às vezes, né,
você pode chamar atenção. E às vezes o seu chamar atenção não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Vou trazer uma coisa aqui completamente, né, fora, mas não tão fora, que é uma coisa que eu observo muito com os meus pacientes, que dizem assim: eu só chamo atenção de uma maneira negativa. Aí eu falo assim, a gente vai conversando e a gente vai vendo que em algum momento X tinha uma pessoa Y ou uma pessoa YX lá, sei lá, algumas pessoas, e depois eu vou perceber que na verdade essa pessoa estava interessada em mim. Olha isso, gente. Então, às vezes o olhar, ele vem nesse lugar. Mas você que está tanto com receio de ser julgado por quem você é, então eu não posso sentir olhar nenhum, né? Então acho que eu quero te trazer esse ponto, né? E aí, gente, acho que quando a pessoa traz, né, de viver em alerta, viver hipervigilante com as suas roupas, com os seus gestos, com os seus posts. Olha que interessante que eu vou dizer aqui para vocês, né? Então, assim, então eu tenho uma rede social, de vez em quando eu faço umas postagens, Fê, e aí eu gostaria muito de falar sobre, sei lá, um curso que eu tô fazendo, sobre uma desconstrução do que eu tô entendendo sobre o tópico identidade. Nossa, Fê, eu queria muito falar isso, ou queria muito, Fê, no dia do orgulho, fazer uma postagem, colocar uma bandeira, mas eu sinto que eu não posso chamar atenção, né? Porque se eu chamar atenção, eu vou ser viste e aí vai doer. Então eu fico o tempo todo me vigiando, né? E aí, eu e o paciente, eu falo assim, bom, o que você queria escrever? O que você estava querendo expor ali, né? Como é difícil lidar com o olhar do outro. O que esse olhar do outro faz com você? O que esse olhar do outro traz, se desdobra dentro de você, que faz com que você queira ficar em casa, que faz com que você não queira aparecer. E aí, quero trazer um ponto, aliás, se inscreva no canal, ative o sininho toda segunda-feira, 9h30 da manhã. Quero trazer um ponto importante, que eu falo muito com os meus pacientes, que é assim. Muitas vezes a gente coloca toda a responsabilidade de uma dificuldade, como por exemplo essa que eu estou trazendo para vocês, na trans, ok? Mas aí eu viro o paciente e falo assim, porque aí, né, possivelmente eu já conheço a história dessa pessoa, porque acho que a primeira coisa que eu faço é conhecer a história e essa pessoa aprender a se ouvir, aprender a ouvir a sua história, se compreender. E aí eu falo assim, bom, você está dizendo que agora você está chamando muita atenção, né? Mas como que era antes? Ai, Fê, antes eu era muito tímide, antes eu não tinha tantas relações com as pessoas. Então você está me contando que antes já era difícil. Antes já era difícil ser viste. Tinha uma sensação de não pertencimento, tinha uma dificuldade no social. Falei, bom, então antes já tinha isso, percebe? Só que quando vem, isso pode subir mais, isso pode vir mais à tona. E é por isso que a terapia é tão importante. Por quê? Porque a gente vai trabalhar esse passado que interfere sim no meu presente e no meu futuro. Porque na verdade, gente, a gente vai entendendo no processo terapêutico que passado, presente e futuro, muitas vezes, eles se movimentam entre si e essa pessoa está reagindo ao mundo pela questão do que ela viveu muitas vezes no passado. Que somado as dificuldades que às vezes, né, não é todo mundo, tá? Essas dores não são de todo mundo, é importante dizer isso, mas que às vezes a trans traz, isso fica mais claro, isso fica mais evidenciado, isso dói mais, o social pode ser mais complexo. Então a gente precisa trabalhar essa autoimagem, a gente precisa trabalhar que sentir não é algo ruim. Sentir, na verdade, gente, olha o que eu vou falar, olha que palavra boa. Preciso até comprar algo para simbolizar isso aqui no consultório. Sentir é bússola. Por quê? Porque quando eu sinto o meu corpo, e eu sei que corpo pode ser algo muito desafiador para algumas pessoas da bandeira branca, azul e rosa, de novo, não é com todo mundo, mas quando eu aprendo a sentir, né, o que o meu corpo está trazendo, eu começo a entender que isso não é uma fraqueza, de que isso não é algo ruim para mim, mas eu preciso diferenciar, né, os sentimentos e poder trabalhá-los, poder entendê-los, né? Então, assim, eu tenho pacientes, gente, que se congelaram, né? No início do processo terapêutico, a gente percebe que essa pessoa está meio congelada em relação aos seus sentimentos.
E aí, eu aqui vou ajudar essa pessoa a ler os seus próprios sentimentos, a entender, né, o que acontece com ela quando ela, de repente, é vista na rua, quando ela é reconhecida, né, como a pessoa que ela é, com a pessoa autêntica que ela é, pelo outro, seja o outro conhecido ou não. É claro que quando a gente está falando de outros que são conhecidos, isso pode ser ainda mais desafiador, né? Então, por exemplo, eu posso trazer uma situação de um paciente que dizia assim, olha, eu evito falar, né, para as pessoas falarem meu pronome, meu nome, porque eu não quero chamar atenção, eu não quero causar incômodo, eu não quero causar uma sensação desconfortável às pessoas. Aí eu disse, pois é, para você não causar essa sensação desconfortável no outro, você está se sentindo muito desconfortável, a gente precisa trabalhar esse desconforto aqui. Esse desconforto. Então, acho que é algo bem importante de eu te dizer, né? E eu acho que algo bem importante é a gente conseguir nomear o que esse olhar causa a você. Isso é uma das pontes mais importantes aqui do trabalho quando a gente está falando de olhares, né? É nomear o que eu estou sentindo, entender o que eu estou sentindo e entender as consequências desse sentimento, tá? Então, acho que isso é algo bem importante e algo que a gente vai fazendo, que é quase uma exposição, né? Muitas vezes gradual. Então, às vezes eu saio um pouco, às vezes eu saio num horário que eu me sinto mais à vontade, às vezes eu vou no cinema que eu não me sinta tão visibilizado. E a gente vai trabalhando o fortalecimento dessa pessoa, o fortalecimento dessa autoimagem, desse ser autêntico que essa pessoa é, tá? E eu quero te dizer uma coisa muito importante que eu acho que algumas pessoas, né, podem dizer assim, Fê, quando as pessoas olham para mim, elas não estão entendendo muito bem, porque elas olham para mim e elas não conseguem ler códigos, né, da masculinidade, feminilidade, ou ler, mas fica um pouco confusa. Eu quero trazer algo importante para você, tá? Para você saber. Esse olhar que muitas vezes olha e fica um pouco confuso, é porque não existe ainda códigos preparados na nossa cabeça para fazer uma leitura de uma pessoa, muitas vezes, que está no espectro da não. Então a gente não tem, muitas vezes, códigos, a gente não tem imagens na nossa cabeça. Então o que acontece? Eu tenho, muitas vezes, uma reação afetiva mais instintiva, porque eu não tenho isso, né? Então, assim, a gente perde linguagem, olha que interessante, a gente perde linguagem porque a gente não tem códigos para isso. E quando a gente não tem códigos, a gente vai para um sistema mais, a resposta é um sistema mais emocional, um sistema que vai mais para um sistema límbico, né? Que a gente traz essas emoções mais emocionais, essas reações mais emocionais. Então, muitas vezes esse olhar, ele pode vir daí, né? Ele pode vir daí da pessoa não estar entendendo muito bem, mas não necessariamente que ela esteja te julgando. Muitas vezes ela está sem entender. Mas, Fernanda, eu não quero ser a pessoa que ela vai ficar olhando, medindo e tipo, isso aqui, essa pessoa é o quê? É isso? É isso? Não, mas acho que não, né? Porque aí tem barba, aí tem brinco, aí tem saia, tem maquiagem e tem o cabelo raspado e aí tá usando roupas que parecem masculina. Enfim, essa pessoa tá tentando te ler, né? E isso para você pode gerar muito desconforto, mas o que eu preciso te dizer é que muitas vezes essa reação da pessoa de perder palavras tem a ver porque ela não sabe lidar com isso. E você precisa entender isso. E mais do que entender isso, se inscreva no canal, ative o sininho toda segunda-feira, 9h30 da manhã. E mais do que entender isso, tá? Essa pessoa, você precisa aprender a lidar que muitas vezes você vai estar num lugar onde as pessoas não vão entender muito bem quem você é. Mas você não vai conseguir andar com uma plaquinha e nem vai conseguir, muitas vezes, se reduzir para caber. Não sair para caber. Não sair para não causar incômodo. Não sair para viver melhor consigo, né? Então, muitas vezes, a pessoa pode dizer assim, eu quero ir para o mundo só quando
essa minha estiver num lugar onde eu tenho uma maior... E não estou dizendo que isso é algo que não é compreensível, especialmente no mundo violento que a gente vive, mas você vê, você está colocando lá para frente, lá para o futuro, algo que você não tem certeza que vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas começam, né, por exemplo, e já ficam assim, então, Fê, eu só vou sair quando tiver com traços mais femininos, traços mais masculinos. E aí eu pergunto, mas quando vai ser isso? Como vai ser tua vida até lá? Né? Então, acho que isso é bem importante a gente olhar. Então, eu acho que quando você entende isso, você pode, aos poucos, reduzindo essa hipervigilância, porque uma pessoa que está hipervigilante, gente, é uma pessoa que ela não está presente, ela está com medo o tempo todo, ela está sensível o tempo todo. A gente precisa trabalhar essa sensibilidade, porque se eu estou hipervigilante é porque eu tenho uma sensibilidade muito grande. Se eu me fecho nos meus sentimentos é porque eu também tenho uma sensibilidade muito grande, eu sou uma pessoa muito sensível e me fechei. Aí, gente, a gente precisa trabalhar essa sensibilidade, porque sentir, como eu disse, não é ruim, não é sinônimo de fraqueza. Sentir é sinônimo da nossa humanidade, porque se somos humanos, sentimos. Mas o que faremos com esse sentir, os desdobramentos disso, vai ter que ser algo que a gente vai ter que elaborar muito na terapia, que eu tinha dito anteriormente, nomear esses ferimentos que causam esses olhares, nomear essas dores, nomear aquilo que esbarra em algo que muitas vezes vem de um passado, que já não é mais a tua realidade. Então a gente precisa atualizar. Falo para os pacientes muito carinho da gente atualizar software, né? Porque às vezes a gente está rodando um software lá do passado, porque as dores do passado ainda elas ainda tocam muito. E a gente não consegue ver nossa realidade, não consegue inclusive ver que talvez existam algumas fortalezas, né? Espelhamentos de pares, terapia, ir para lugares que você possa se sentir acolhido. Tudo isso pode ser algo muito positivo para você perceber que talvez você esteja reagindo hoje com o sentimento de um passado, que você não se sentia pertencente, que você não se sentia a pessoa que você é hoje, porque você não podia colocar isso para fora. De novo, gente, não é com todo mundo, mas às vezes essas falas elas trazem muito algo recorrente em algumas jornadas, tá? E o que eu quero terminar é que não vamos parar na dor, gente. Não vamos parar na dor. Vamos trabalhar esta dor, porque a dor pode ser uma imensa porta de autoconhecimento. A dor pode, inclusive, ser uma porta gigantesca de uma libertação, né? De você poder abrir a tua porta da tua casa interna e sair devagar, com cuidado, com amorosidade para esse mundo, tá bom? Como sempre, espero que os meus vídeos cheguem em um lugar de muito amor e respeito à tua história. Se quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem meu formulário de inscrição da minha lista de espera. Preenche que em breve eu entre em contato com você. Um beijo, coloca aqui nos comentários o que você achou, pedido de vídeo, me segue na rede vizinha que também tá aqui. Até segunda-feira e dá um like aqui e compartilha, porque eu acho que aquele amigo ia gostar de ouvir essas palavras. Até!